Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, podendo participar aqui desse bate-papo. É a primeira vez no qual eu participo efetivo, né? Ah, mas já falei com o Gustavo, é muito legal isso que é feito pela Energy, e é uma grande honra também nós aqui da Green Yellow, poder participar e bater um papo com vocês ali, estreitar esse caminho, né? Para que a gente consiga sanar todas as dúvidas e, obviamente, os projetos comecem a sair do papel. Eu gostaria aqui, basicamente, de falar um pouco sobre a Green Yellow, quem é a Green Yellow, qual o peso da Green Yellow tem em todo esse projeto, né? No qual nós fazemos em conjunto, e também passar uma certa segurança para vocês quando vocês falarem de Green Yellow junto Energy, que estamos nesse projeto juntos, né? Ahn, bom, se quiser passar Alex, mutei aqui sem querer, quiser passar um ah, slide, por gentileza? Bom, vamos lá. A Green Yellow é uma empresa francesa, apesar do que eu brinco sempre que o nome é em inglês, mas é uma empresa francesa que foi fundada lá em 2007, na França, com o simples intuito de ajudar a transição energética de seus clientes, né? Na Europa se iniciou bem antes do que no Brasil, mas esse sempre foi o sonho da Green Yellow, né? Então, nós nos motivamos para isso, para ajudar os nossos clientes a diminuição da emissão de carbono, ajudar nessa transição energética, seja ela com fotovoltaico, seja ela com eficiência energética, com mobilidade. Então, o nosso intuito é progredir para um mundo mais verde, uma emissão de carbono menor. Hoje nós já estamos no Brasil desde 2014, né? Então já temos 10 anos aí no Brasil, mais de 1.000 funcionários. Hoje nós estamos em mais de 17 países pelo mundo, Europa, América do Sul, África, Ásia. Já atendemos mais de 900 clientes, já investimos mais de 2 bilhões de euros, isso globalmente falando, e aqui no Brasil já foram mais de 1 bi de reais, tá? Então, já temos uma vasta carteira de investimento para essa transição de energética, tá? Então aí já foram mais de 430 mil toneladas de CO2 evitadas. É muita coisa, é bem relevante para o nosso mercado, tá? Então, até é possível ver um dos cases aí ao fundo da apresentação, que é o Açaí, né? Um dos nossos principais clientes, no qual nós fizemos já 17 lojas do Açaí, com esse projeto que nós estamos ofertando aqui junto com a Energy para vocês. Aqui um pouco sobre também o quanto que nós geramos de energia, né? Mais de 230 gigawatt-hora de economia anual gerada com eficiência, é muita coisa. Aqui no Brasil nós estamos com 180 funcionários, já passamos inclusive, já passamos dos 200, graças a Deus. Já são mais de 250 megawatt-hora conectados ou em construção, e como eu falei, mais de 1 bilhão de reais investidos, e 26 mil toneladas de CO2 só aqui no Brasil. Isso nós estamos falando desde 2014 até agora. A nossa ideia, tal, a ideia da Green Yellow é até 2027 a gente atingir aí um investimento de mais um bilhão. Então nós temos aí basicamente 3 anos, 2 anos e meio, para acelerar isso e chegar nessa marca que é um valor bem expressivo para investimento. Igual eu falei, mais de 7 telhados solares aqui só do Açaí, fora os outros, né? Já estamos em 75 fazendas solares, 237 megawatt pico instalado de potência, 15 mil toneladas de CO2 evitadas. Ah, em questão dos telhados, mais de 3 megas e 700 instalados e 253 toneladas de CO2. Isso, considerando os cases do Açaí, né, e entre outros clientes ali que a gente vai mostrar para vocês, clientes bem expressivos no nosso dia a dia, né, que a gente nem imagina que a Green está por trás nesses atendimentos também, tá?
E aqui eu gostaria de passar para vocês aquela questão da segurança de poder falar quem é Green Yellow, quem está por trás, ou junto, né? Por trás não. Estamos lado a lado, Energy e Green Yellow, somos parceiros fortes junto com a VEG também, né? Ah, hoje nós estamos aí, nós temos o nosso maior acionista, é o Grupo Ardian, com 76%, e ali a gente tem alguns acionistas minoritários que estão a BP France, Cassino e Tequerral. A Cassino é muito conhecida porque é detentora ali do grupo GPA, né, que é o Grupo Pão de Açúcar. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui para todos é que o poder aquisitivo de todos os nossos acionistas, né? Então hoje a gente já ultrapassa 164 bilhões sobre a gestão para investimento, apenas, né? 164 bilhões de euros para investimento. Então, temos um bom lastro, isso traz uma segurança muito grande para quem está apresentando, principalmente para grandes indústrias, né? No, que é o nosso o grande foco ali, que é o grupo A, da conta de energia. Então, isso daqui eu acho bem interessante vocês enfatizarem, porque para qualquer investidor, qualquer pessoa que vá necessitar desse tipo de serviço, vai, vamos dizer assim, é muito relevante quem está por trás, quem está executando, que passe essa segurança. Aqui está alguns dos nossos clientes, né? Igual eu falei para vocês, nós estamos acredito que nas maiores indústrias do Brasil, o Globo, Carrefour, Leroy Merlin, Grupo Via Varejo, Açaí, entre vários outros aí que já estamos tocando, inclusive junto com a Energy, grandes players de shoppings e tudo mais, grandes shoppings, né? Os maiores shoppings do Brasil. Ah, isso aqui nos gera muito know-how para poder apresentar para um cliente sobre o projeto, quem é a Energy, quem é a Green Yellow. ah, Também nos abre muitas portas, né, para negociações. Aqui, Gustavo, se você quiser falar junto comigo, a gente pode ir se ajudando. É o perfil do cliente que nós estamos buscando, né? Quais seriam os grandes players ali que a gente teria não interesse, mas acredito que uma maior facilidade de oferecer para eles um benefício. Que também é econômico, além da gente estar falando da geração limpa e da redução de emissão de CO2, mas aqui é uma direção de perfis de clientes para vocês terem, né, no dia a dia ali de vocês. Então, são eles as indústrias alimentícia, automobilísticas, tecnológicas, químicas, têxteis e farmacêuticas, né? Então, aqui a gente está abrangindo multinacionais, as grandes indústrias mesmo, aquelas indústrias que a gente sempre almejou atingir de certa forma, mas não tinha tanta oferta assim para eles, né? Então agora nós temos essa possibilidade na qual, mesmo ele estando no Mercado Livre, não há um problema, muito pelo contrário, a gente consegue dar uma economia a mais para esse cliente sem investimento, o que é muito interessante para muitas indústrias, né? Porque hoje a maior dificuldade para a indústria é liberação de verba para fazer um investimento, sei lá, de 5, 6, 7 milhões de reais. E nesse caso, nós estamos oferecendo uma economia sem investimento. Então, isso dá para vocês uma carta na manga para abranger todas essas indústrias, todos esses comércios, né, de galpões logísticos, shoppings, hospitais, supermercados, que antes não se tinha. Então, E, Alex, e pode falar. também eles têm uma agenda muito forte na questão do ESG, né? Exatamente. Que é algo que eles estão batendo sempre na tecla, né? Que os clientes, os consumidores, né? Eles estão querendo realmente adquirir produtos de onde tem uma geração fotovoltaica. Quem tem uma agenda ESG bem desenvolvida, né? Há alguns fornecedores, eles que na verdade eles são fornecedores e vão fornecer para outras empresas, eles precisam ter todo esse lastro. Então, isso daqui, a parte da agenda do ESG é extremamente importante. Nós temos que sempre destacar que
nós vamos entregar um produto para ele sustentável e ele consiga fazer aí uma rastreabilidade, talvez, a parte da energia dele, caso ele queira depois, né, fazer isso, e com isso garantir aí que na sua cadeia, né, de produção você já tem uma pequena, às vezes até uma porcentagem maior, né, podendo chegar até 100%, mas no caso de grandes indústrias vão chegar ali em talvez uns 30%, né, mas isso já é muito importante, muito interessante para o Exato. cliente, né, Alex? Exatamente. Levando em consideração, principalmente as farmacêuticas, químicas, que exportam produtos, hoje é praticamente obrigatório eles terem uma agenda ESG e metas a serem atingidas anualmente. Isso reforça muito ali a oportunidade que nós temos de atingimento, né? Então, ah, a grande maioria vai ter essa agenda ESG. Seria interessante clientes com curva de carga pouco variável, ou seja, clientes que trabalham de segunda a segunda, ou clientes que trabalham preferencialmente em horário administrativo, né? Horário de geração do fotovoltaico, vamos dizer assim. Para que a gente possa utilizar o máximo possível dessa geração, a gente consiga dimensionar uma usina, às vezes até mais interessante para o cliente e ofertar para ele um benefício econômico mais palpável, vamos dizer assim, né? Algo que seja mais realístico, mais real em relação ao dia a dia dele. Uh, É muito interessante que ele tenha aqui, claro que eu estou falando do mundo perfeito, tá, galera? Então, que ele tenha um custo de energia no Mercado Livre de R$ 350, R$ 350 por megawatt-hora. Com esse custo aqui, é um custo médio, né? Então, seria algo que a gente consegue garantir uma economia para esse cliente. Não que se ele pague a menos, nós não vamos conseguir, e se ele pagar mais, com certeza nós vamos conseguir. Mas é mais para vocês terem uma noção do range do que o cliente precisa estar pagando para que a gente consiga ter algum benefício que possa fazer sentido para o cliente. Claro que além do que o Gustavo falou da agenda ESG, né? Que a gente está falando já de uma economia palpável mesmo, que ele vá deixar de pagar para a concessionária ou para a comercializadora. Tá? E aí uma geração mínima de 12.000 kWh mês, que a gente está falando de um sistema de no mínimo 100 kW pico, tá? Fazendo a conversão ali. Então, abaixo de 100 kW pico não faz sentido nem para Green Yellow, nem para Energy, em questão de, claro, para Energy faz. Se for pagamento à vista ou Dá para fazer no financiado, direct quando for dessa forma, tá, gente? Tem outros exatamente. produtos que a gente pode encaixar. Mas Exatamente, estou o que, falando da parte da Green Yellow, né? exato, que Desse o modelo. reforçando o que o Alex está falando, é que assim, o sistema, como eu tenho que colocar uma série de outros elementos também junto, né? Que eu tenho que colocar um equipamento que é um piranômetro, tá? Que ele vai ter a medir a radiação solar, né? Que está chegando naquele plano. Eu tenho que colocar alguns outros elementos de segurança, um nível maior de também de seguros. Então, eu tenho que trabalhar com um custo um pouco maior. E por isso, e justamente por isso, ela começa a fazer mais sentido para potências acima de 100 kW pico. Então, Perfeito. necessariamente precisamos ter uma geração mínima aí de 12.000. Quando a geração é mínima para dar um sistema de 100 kW pico, tá? Então, basicamente é isso. E seguindo aqui o último item, e pelo menos 800 metros de telhado, né, metros quadrados aí de telhado de área disponível. Não necessariamente precisa ser telhado, pode ser carport, pode ser também ao solo, instalação ao solo também. Só que, lembrando, o benefício econômico que nós vamos ter, ele está totalmente dependente do valor do aluguel. Então, se eu tenho um equipamento mais caro, que é, por exemplo, um sistema instalado ao solo, ele é mais caro que um sistema que eu tenho no telhado, certo? Então, quanto maior o custo do investimento, maior vai ser minha parcela e, consequentemente, menor vai ser o benefício econômico do nosso cliente. Então, por isso que nós falamos, preferencialmente, instalações onde tem telhados, que onde a gente consegue ter um preço bem agressivo, aproveitar e até preços promocionais, para que a gente consiga chegar e ter o maior benefício econômico possível para o cliente. Né? Exato, exatamente, perfeito, perfeito, Gustavo. Eu vou até aproveitar aqui um gancho do chat, estou com o chat aberto aqui, se vocês me permitem. Eu Uhum. não sei o nome tá como convidado, mas ele falou que
na região do Mato Grosso está girando na casa aí de 280 megawatt-hora. É aquilo que eu falei, o 350 ele é o mundo perfeito, né? Então os 280 reais por megawatt-hora também podem fazer sentido, porque existem outros fatores que vão entrar no cálculo para que faça sentido a gente consiga entregar benefício econômico. Uma dessas coisas é o que o Gustavo falou, em questão de valores, de mais equipamentos, mas também da geração possível naquele local. Então, se é um local que eu tenho uma produtividade, uma radiação que eu vá consumir, conseguir gerar o máximo da usina, provavelmente ele pagando 280 a gente consiga um benefício econômico para ele muito bacana também. Mas é claro, ele paga, vou chutar aqui, tá 130 reais no sul do país, onde a geração já não é tão boa. É claro que aí vai ficar um pouco mais difícil a gente conseguir um desconto para o cliente. Mas assim, nós estudamos todos os casos, tá? Então, não descartamos nenhum cliente, muito pelo contrário, estudamos e tentamos ofertar o melhor que seja para o cliente, nem que seja o valor igual ao que ele já tem hoje, mas no futuro, como o Gustavo já deixou claro, essa usina passa a ser do cliente. Então, no final do contrato, ele vai ter ali uma economia bem significativa, sem desembolsar nenhum tipo de valor para isso. Perfeito, Alex. Então aqui eu vou comentar um pouco mais sobre os produtos, tá, que são configurados aí com a parte do Easy Solar, tá? Como nós categorizamos eles aqui dentro, tá? Então, existe o cliente que é um cliente cativo, onde nós vamos fazer um dimensionamento de uma usina e esse cliente ele vai fazer uma exportação de crédito e ele vai retornar com esse crédito para a unidade dela, que é similar ao sistema que nós fazemos instalação normal, onde nós enviamos um projeto para a concessionária tem que fazer e dar o ok para que a gente faça essa conexão no sistema da rede dela, tá? Então, esse daqui, especialmente, nós trabalhamos para aquele cliente que tem um consumo ali que já está próximo dos 12 mil, que é a minha geração mínima. Então, eu estou fazendo com que eu consiga atender esse cliente de uma modalidade onde aproveitamos aí o sistema de compensação que o GD2, né, que o tão famoso GD2 que a gente fala bastante sobre ele permite, né, que é a geração junta carga, faço exportação daquela energia que eu não consumi naquele mesmo momento, eu jogo para a rede da distribuidora e no final do mês ela é compensada novamente na minha conta, gerando aí talvez créditos, mas o objetivo aqui não é gerar créditos subsequentes. Ele é para consumir instantaneamente e aproveitar para o próprio mês, tá bom? Então, nós categorizamos isso aqui como o cativo, um cliente cativo do GD2, e tem também clientes cativos, que aí fica mais interessante trabalharmos com um grid zero. Quem são esses? Imagina uma grande indústria, tá? Que ainda ele tenha, todos na verdade têm a possibilidade para o mercado livre, mas excepcionalmente ele tem um consumo muito alto e tem um telhado menor, um telhado que não vai suportar, talvez, um telhado ali que é o suficiente às vezes também para ele, mas a gente vai fazer um sistema fotovoltaico dimensionando ali para uma porcentagem que a gente coloca aqui, que depois eu vou apresentar para vocês quais são essas porcentagens do consumo, para ter apenas o consumo instantâneo, tá? O que seria isso? Então, eu vou estar produzindo o sistema, tá? O sistema fotovoltaico vai estar produzindo energia e naquele exato momento ele vai estar com a máquina dele ligada, consumindo essa mesma energia fotovoltaica, não exportando absolutamente nada para a rede da concessionária, tá bom? Para que nós utilizamos isso aqui basicamente? Quando nós temos uma usina muito, muito grande, e aí a gente limita o tamanho até para que não chegue com um valor muito maior para o cliente, ele se assuste, né, que fique mais fácil para a gente conversar. Talvez em um segundo momento a gente opte por fazer 100%, mas aí, em alguns casos a gente vai limitar esse cliente com um sistema de grid zero, tá? Por fim, bem similar a esse do cativo, nós necessariamente temos que fazer o grid zero para clientes do Mercado Livre, tá? Por quê? Porque quando eu estou no Mercado Livre, eu tenho um contrato de energia e geralmente nesses contratos de energia eu vou ter um valor de flexibilidade, que é basicamente, eu vou falar assim para a concessionária que eu vou consumir todo mês pelo menos 70% do meu contrato de energia, ou seja, eu posso flutuar apenas 30%, tá? Então,
Isso daí é um valor até que virou meio que padrão desses contratos de energia. Nós temos aí também os nossos contratos que trabalhamos aí com o Mercado Livre, que tem uma flexibilidade de até 100%. Então, esse daí seria o melhor dos mundos aqui para nós, que seria idêntico ao mercado do cativo, no caso, sem que haja a questão da exportação. Mas o ponto mais importante que nós temos que ter é aqui. Nós temos aqui um percentual que nós conseguimos atender nessa modalidade do grid zero para um cliente do Mercado Livre, que antes ele achava que era o máximo de desconto que ele poderia ter. Só que não, a gente consegue, mesmo com ele com o contrato do Mercado Livre, onde ele já tem uma diferença do valor educativo, ainda assim a gente consegue economizar mais um pouco, atendendo aí entre de 15 até 40%, depende do caso, depende do empreendimento que nós estamos atendendo, tá? Vamos destacar o que é o grid zero. Eu acho que isso aqui é das maiores fontes de dúvidas que nós temos, tá? Que vem questionando com a gente no WhatsApp, conversa, me liga também, me liga para Fernanda, mas a gente precisa entender realmente o que é grid zero para que entenda todos aqueles outros produtos que eu comentei aqui agora anteriormente, tá? Basicamente são sistemas que possibilitam a geração de energia para atender o consumo local, sem que haja a necessidade de injetar a energia na rede elétrica. Ou seja, tudo que eu estou produzindo naquele momento, que é o meu consumo instantâneo, ele vai ser simultaneamente consumido por conta da minha geração fotovoltaica que está sobre o meu telhado ou sobre a minha instalação, tá? Ou seja, nada vai passar para a concessionária e o relógio, vamos dizer assim, o relógio, o medidor, ele não vai ver nada. A única coisa que ele vai ver é que não está consumindo o que tinha que consumir anteriormente, porque 30%, vamos chutar um número, está sendo produzido instantaneamente sobre o meu telhado ou na minha instalação. Então, essa é a grande diferença. E aqui fica bem evidente para nós, tá? Nós temos um gráfico, né? Ali a parte em azul ele é um consumo padrão, né? Você pode ver que está abrindo ali, vamos falar que um comércio, tá? Nesse comércio, ele abriu ali entre as 6h30 e 7 horas, começou a produzir. Você viu que a barra azul cresceu bastante, né? E aí ela se estende ali até as 18 horas, onde desliga às 21 horas. Pode ser que ligaram os refletores ali do estacionamento, tá? E teve um outro pico de energia. Mas você vê como é interessante? Nós temos aqui a barra amarela, que é a barra de geração fotovoltaica, que ele tem o mesmo horário comercial, né? Então é por isso que o Alex estava falando para nós que quanto maior a rotina administrativa ali do nosso cliente, melhor vai ser a sinergia para que a gente consiga ter essa geração e aumentar ainda mais o autoconsumo instantâneo, que é basicamente esse onde está interagindo a minha curva da geração com a minha curva do consumo, tá bom? Então, a geração, ela é capaz aí, quando a gente faz essas análises, ela chega aproximadamente de 10, na verdade, até 30, 40% de consumo do cliente, tá? E o mais importante de tudo, nós temos aqui uma porcentagem padrão, tá? Analisando aí o segmento do mercado que o cliente se enquadra. Porém, todavia, nós temos que, no final, no segundo momento, onde chegarmos ali numa etapa de viabilidade técnica, é solicitar uma curva de carga, uma memória de massa, né, para que a gente consiga fazer um dimensionamento e talvez até aumentar o sistema, garantindo aí um desconto mais interessante para ele, tá? Então, por que eu gosto de destacar essas questões das porcentagens? Porque existe bastante disparidade, tá? Ó, o mais importante de tudo é nós sabermos a rotina desse cliente. Como que é? Como que ele trabalha? Ele trabalha final de semana ou não trabalha final de semana? Por que isso é extremamente importante? Porque o nosso sistema, ele não para, né? Ele vai estar produzindo ali no domingo. Então, caso esse cliente ele tenha um consumo que seja realizado no domingo, né? Uma indústria que trabalha aí full time, né? Todos os dias da semana, então eu consigo chegar até 20%, tá? Desse consumo. Varejo, você pode ver que varejo é um perfil mais administrativo, então todo momento de consumo dele vai ser o momento que eu vou estar produzindo energia também. Então, basicamente, eu tenho ali o máximo que eu tenho aqui, que é 30% de consumo a ser atendido pelo meu sistema fotovoltaico. Olha que engraçado, tem um shopping também, que é um ponto importante,
né? O shopping nós sabemos que abre todos os dias, só que ela abre a partir das 10 horas. Só que o nosso sistema fotovoltaico começa às 6 horas. Ou seja, eu tenho que limitar um pouco mais meu sistema devido ao período de funcionamento do shopping. Eu gosto bastante desse exemplo porque ele realmente mostra como é a questão do grid zero, do alto consumo instantâneo, dependendo totalmente da rotina de consumo do cliente, tá? Aí eu tenho outros exemplos, como galpão, outros comércios e serviços também, porque sempre vai depender se vai trabalhar no final de semana ou não, e isso daí é algo que nós praticamos aqui quando vocês fazem toda a solicitação, tá? Não Ó, necessariamente vocês precisam fazer o dimensionamento dessa porcentagem, vocês vão encaminhar para nós a proposta e vai só avisar para nós como que é a rotina, trabalha de segunda a segunda ou trabalha de segunda a sábado. E isso aí a gente vai fazer o dimensionamento. Alex, quer ó, complementar? não só fazer um pequeno acréscimo, também os 30% pode sofrer uma variação para mais, né? Inclusive as indústrias podem chegar em 30%, mas um ponto muito importante é a gente identificar a flexibilidade no contrato de Mercado Livre, que isso vai impactar bastante ali também no tamanho da usina, né? Então, às vezes a gente pode encontrar um perfil de cliente que a gente consiga colocar até 50%, desde que a flexibilidade nos permita. Exatamente, Alex. Bom ponto que você comentou, porque isso daí ele vai estar destacado aqui até nos próximos slides, a questão da documentação necessária para que a gente consiga realmente fazer o dimensionamento correto. Vocês estão entendendo que são vários detalhes, né? Que é uma proposta que tem um quê mais engenheirado, né? Que a gente vai fazer com todo o zelo, analisando ponto a ponto todos os detalhes do cliente para que a gente consiga entender qual que é realmente a necessidade dele e qual que é o produto que nós vamos colocar para atendê-lo melhor, tá? Eu sei que ficou com bastante informação, mas aqui a gente consegue trabalhar tranquilamente como que irá funcionar. Então, isso aqui é uma rotina, um fluxograma que nós montamos. Basicamente, vai perguntar se a fatura do cliente é cativo, né? Se a fatura do cliente for cativa, o consumo total, eu vou analisar as duas linhas de consumo dele, consumo tanto da ponta quanto da fora ponta. É maior que 12.000 kWh? Se sim, a gente vai fazer um Easy Solar atendendo aí 100% do consumo do cliente, tá bom? Porque aí a gente vai fazer o mesmo sistema que nós fazemos em GD2, aproveitando o sistema de compensação, tá? Caso eu tenha um sistema no cativo ainda, que é maior que 12.000 e ainda maior que 36.000 kWh, tá? Respeitando aí toda a tabela de segmento do mercado, e caso eu queira fazer um grid zero também, eu posso fazer tranquilamente, que vai ser o Easy Solar no grid zero, tá? Se por acaso ele tiver um consumo menor que 12.000, aí sim eu não vou conseguir fazer atender no modelo do Easy Solar. Porém, eu tenho outros produtos, né? Consigo fazer uma migração dele para o Mercado Livre, consigo fazer com que ele faça um sistema fotovoltaico na própria instalação dele, na venda do Direct, tá? Ou outros produtos que nós temos aqui na Energia. Pode ser um Easy Connect também, talvez ele seja um grupo B que está querendo fazer uma migração para o grupo A, porque ele quer pegar um desconto maior, às vezes, Aqui está passando entende? agora. Então, são vários motivos assim que a gente consegue identificar nesse próprio fluxograma e aqui vai matar muitas dúvidas, tá? Do outro lado, nós temos a parte do Mercado Livre, né? Caso ele não é cativo, ele vai ser necessariamente do Mercado Livre e, né, nós vamos fazer as duas perguntinhas. O consumo dele é maior que 36.000? Na fora ponta, por que eu estou destacando que seja 36.000 kWh na fora ponta? É porque quando eu trabalho na modalidade grid zero, a única tarifa que eu vou conseguir fazer abatimento é a tarifa fora ponta. Eu não consigo abater horário ponta, porque o horário ponta é depois que o sistema fotovoltaico já parou de fazer geração, entende? Então, necessariamente, quando eu olho minha fatura, vai ter lá consumo de energia no horário fora ponta, certo? Se eu tenho um consumo de energia no horário fora ponta maior que 36.000 e eu estou respeitando ali o segmento do mercado dele para ter um sistema fotovoltaico de 100 kW-pico, digamos, né, que vai atingir esses 12.000 kWh, eu faço também para ele um ISO solar do grid zero.
Caso contrário, vamos colocar ele, propor uma proposta na modalidade direct, para que ele tenha também a economia máxima aí nessa questão, tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante esse fluxograma. Nós montamos aqui para facilitar todo o entendimento e que vocês tirem todas as dúvidas aqui, tá? Mas aí a gente sempre também está aqui à disposição, a Fernanda sempre está à disposição aí no grupo também, tá? Agora está no grupo do WhatsApp também dos consultores, então a gente vai tirando todas as dúvidas ponto a ponto que vocês acharem necessárias, tá bom? Deixa eu só seguir aqui. Temos então os dados necessários para que a gente faça análise de proposta, né? Então, vemos que existe uma pequena diferença entre cada um dos modelos, e que aí eu vou precisar que tenha umas informações maiores, né? Mas, basicamente, o início é o mesmo, né? Eu preciso que tenha o básico, que é a fatura. E, por favor, gente, precisamos que ter uma fatura legível. A gente precisa identificar os números, porque eu preciso ver ponto a ponto se a gente consegue atender a melhor solução para o nosso cliente, tá? Além disso, o que eu preciso para todos os casos? Eu preciso que forneça para nós o endereço, o CPF, o CNPJ, o tipo de estrutura que nós vamos fazer, tá? E aí entra as particularidades. Mas eu peço para todos, encarecidamente, que a gente forneça a fatura, o endereço, o CNPJ, forneça para nós o tipo de empreendimento, às vezes fica um pouco mascarado ali pelo nome, pela razão social, e a gente não consegue identificar qual que é o tipo de empreendimento desse cliente, e a rotina de trabalho. Um ponto e vírgula, entramos aqui na questão do mercado livre de energia. Já para o mercado livre, vocês perceberam a grande importância que tem as informações do contrato do fornecimento de energia dele. Ou seja, além da fatura da concessionária, eu vou precisar da fatura da energia do mercado livre, né? Que aí, assim, perguntando para o cliente qual que é a flexibilidade que ele tem no contrato, nós conseguimos fazer o melhor dimensionamento possível para ele, tá bom? Essa tela aqui, toda essa apresentação, depois nós vamos fornecer para que vocês tenham acesso, tá? E que tenha aí fácil um gabarito de todas as informações necessárias para que a gente possa fazer esse dimensionamento, tá bom? Deixa eu ir para cá. Alex, quer complementar essa parte aqui agora? Vamos lá, o passo a passo? Isso. Bom, vamos lá, com certeza. Como que funciona, né, o passo a passo para a gente até a conclusão de todo o processo, né? Então, o primeiro passo é a análise da toda a documentação que vocês enviarem para o Gustavo, para a Energy. Ali, depois desse passo, mais uma vez, gente, é muito importante todas as informações para que a gente consiga ser o mais fidedigno possível no envio da primeira proposta, tá? Porque se a gente fugir muito do que realmente a gente pode estar enviando um benefício, um desconto para o cliente que não é verdadeiro. Isso impacta bastante nas negociações. Então, após o envio de todas essas documentações, a gente parte para o dimensionamento tanto da usina quanto do benefício em si, né, de como que vai funcionar, qual é o desconto que a gente vai oferecer para o cliente, ou não, o valor de aluguel, né, vamos dizer assim. E aí, em conjunto ou não, a apresentação da proposta comercial, né, que nós chamamos de benefício econômico para o cliente. O cliente, estando de acordo, avançando para uma nova reunião ou algum ajuste, o cliente demonstrando interesse, a gente passa para análise de crédito e compliance. Então, assim, eu até falei com o Gustavo hoje, peço encarecidamente para quando o cliente ele se demonstrar interessado no modelo de negócio, para que você já solicite ali as demonstrações financeiras, contrato social, para que a gente já antecipe essa análise de crédito compliance, porque é uma análise bem profunda, é bem complexa e pode demorar algum tempo ali até ser concluída. E após tudo ok, assinatura de verificação de financeira, está tudo ok com o cliente, já acertamos todos os pontos, a gente passa para a assinatura do contrato e aí a gente passa para a execução da usina.
O cliente ele só vai pagar o primeiro boleto após 30 dias da usina em operação. Então a usina entrou em operação dia 1º, só no dia 1º do dia seguinte, do mês seguinte, ele vai pagar o primeiro, vai começar a pagar a primeira parcela, tá? Então o cliente ele primeiro vai sentir o desconto, depois ele vai começar a pagar. Quer acrescentar alguma coisa, Gustavo? Acho que Não, é isso. perfeitamente. Tá bem entendido. O fluxograma é esse, gente. É bem similar a outros produtos que nós temos, tá? Que nós temos aí todo o processo de dimensionamento da usina, apresentação da proposta, tem toda a parte de análise de crédito e compliance, e por final, a assinatura do contrato, tá bom? Então, vamos seguir aqui para entender um ponto extremamente importante que vocês sempre me questionam e querem saber como que fica as contas, tá? Nós fizemos aqui questões de valores, valores benefício econômico, valores ilustrativos, tá? E aí eu tenho aqui um benefício econômico fora ponta, que é 20 mil kWh, que nós consideramos aqui um consumo de 20 mil kWh, com uma tarifa de energia, que no caso seria 50 centavos, tá? E um horário ponta também de 2 mil kWh, com uma tarifa de R$ 2,50, com uma demanda contratada de 100 kW, totalizando aí, então, uma fatura de 19 mil. Tá? Esse aqui é uma situação de um cliente específico, vamos dizer assim, que a gente está colocando aqui de uma forma ilustrativa e que nós vamos entregar uma solução para esse cliente final. Tá? Ou seja, se eu faço a instalação de um sistema fotovoltaico para esse cliente, o que eu vou conseguir realmente abater? Vai ser a minha linha do fora ponta, certo? E minha linha do ponta. Então, eu consigo ter aqui uma reserva, digamos assim, financeira, né, de um valor de 15 mil reais que eu consigo ter de economia, tá? Só que aí eu tenho que pensar, né? Se eu instalo um sistema fotovoltaico e nesse caso aqui eu estou fazendo um cativo GD2, que eu estou tendo exportação de energia fotovoltaica, eu tenho que analisar 2 pontos a mais. Quais são eles? Qual que é o tamanho do porte da minha usina? Ah, nesse caso aqui, a minha usina ficou de 130 quilowatts de potência. Então, necessariamente, eu estou aumentando o custo fixo que esse cliente vai ter. E, no caso, daqueles 15 mil, eu já tenho que deduzir 750 reais. Entenderam? Ah, eu tenho que atender toda a minha horário ponta. Eu tenho 2 mil quilowatt-horas sendo compensados aí na conta do cliente, mas eu tenho que fazer o pagamento do meu fio B, que aqui nós colocamos um valor ilustrativo de 1,50. Ou seja, a conta do cliente que antes ele pagava 19 mil, agora ele está pagando 7.750, né? Que a gente está falando disso? Nós temos aí 19 mil menos 7.750, temos 11.250 reais de economia, tá? E aí depois aparece a parte aqui do nosso aluguel, tá? Que é o aluguel mensal da usina de 8 mil reais, tá? E aí nós temos que fazer a análise financeira para o cliente, tá? Entendendo como que vai ficar a fatura dele, que é de 7.750, mais a questão do meu Easy Solar, que é meu aluguel, que está gerando todo esse benefício para ele vai pagar mais 8 mil reais, totalizando 15.750. Ou seja, uma fatura que ele pagava 19 mil, ele vai estar pagando agora só 15.750, ele vai ter uma economia mensal com a usina de 3.250, totalizando aí uma economia anual de 39 mil reais, que é basicamente o meu 3.250 multiplicado por 12, tá? Então vamos lá, reforçando mais uma vez. Qual que é a fatura do meu cliente? Minha fatura do cliente ele está totalizando 19 mil reais. Desses 19 mil reais, o meu sistema fotovoltaico ele consegue abater qual linha de custo? Apenas o fora ponta e o ponto, que são consumos. Eu não consigo abater a minha demanda, né? E nesse caso, nesse exemplo que nós trouxemos aqui para vocês, além de não conseguir abater a demanda, eu tive que fazer um complemento dela, totalizando aí mais 30 quilowatts de potência a uma tarifa mais reduzida, porque a gente está trabalhando com uma demanda de geração, e nesse caso,
diminuindo um pouco mais o benefício econômico dele. Ah, Gustavo, se nesse caso específico que você está me mostrando, você conseguisse fazer uma usina de 100 quilowatts de potência de inversor que atendesse todo o consumo dele, você deixaria de pagar esses 750? Com certeza, entendeu? Então, todos esses pontos nós analisamos quando fazemos as propostas, o dimensionamento para vocês, para que a gente chegue no final e consiga um benefício econômico melhor possível, dos melhores cenários que nós temos, tá bom? Questão do fio B, acho que todo mundo aqui já está familiarizado, mas temos que sempre reforçar, né? O fio B, ele é para o grupo A, ele só vou ter fio B no horário ponta. Eu não tenho o fio B no horário fora ponta, o que é excelente para o nosso modelo de negócio, tá? Porém, eu ainda tenho que pagar o meu fio B no horário ponta e ele é um valor um pouquinho mais salgado, que está um valor de 1,50. Mas vocês perceberam que, mesmo com a instalação do sistema fotovoltaico, pagando aqui o aluguel dessa usina, eu ainda vou ter uma economia final para o nosso cliente, né, totalizando aqui nesse cenário de 3.250 e no ano de 39 mil reais, tá? Gente, eu vou abrir aqui agora algumas perguntas, tá? Antes da gente conversar sobre o Easy Solar, tá bom? Deixa eu abrir o chat aqui de mensagens. Deixa eu só pegar aqui atrás. Eu Ô, peço para Gustavo, vocês. Ô, só Alex, pode complementar. reforçando, talvez o pessoal esteja acostumado ali com 80% de economia quando a gente fala de GD, Entra só para deixar claro que essa aí, ó, economia é do com lado do zero posto aqui, ó. investimento. Você pode descer aqui, porque é logo ali embaixo. É zero investimento. Então, assim, o cliente ele não investe nem um centavo e ainda tem uma economia. Esse é o grande plus, né, desse modelo de negócio. Exatamente, Alex. É extremamente importante sempre reforçar isso. O cliente ele não vai ter nenhum custo, nem na questão da instalação e nem na questão da operação e manutenção desse contrato. Então, uma economia de 39 mil esse dinheiro está parado lá, ele pode estar colocando esse dinheiro no bolso dele. E nós sempre temos que fazer essa analogia para ele, para que ele entenda bem e faça essa instalação do sistema fotovoltaico que vai trazer um benefício econômico muito importante aí para ele, tá? Então, vamos lá. Não se identificou aqui, mas o Alex tinha respondido antes que no cenário atual as tarifas do mercado está mais 350, estão trabalhando aí na casa de 280, e realmente sim, o Alex já comentou que é o nosso caso, que a gente sempre tenta trazer uma viabilidade maior para tarifas que têm um valor agregado maior, porque justamente nós estamos trabalhando com o mercado A, do grupo A, né? Se eu estou trabalhando ainda com o Mercado Livre, eu tenho umas tarifas ainda mais reduzidas ainda, né? Então, diferente do que nós temos no grupo B, que são tarifas muito maiores, né? A gente está trabalhando aí tarifas de R$ 1 praticamente, aí espalhadas pelo Brasil. Aqui nós estamos trabalhando com tarifas de 35 centavos, 40 centavos. Então, obviamente, eu vou ter que ter um contrato mais longo, tá? E eu vou ter uma questão do benefício econômico um pouquinho, às vezes, um pouco mais reduzido. Mas isso ainda vai trazer um retorno financeiro gigantesco, tá? Por quê? Porque a gente pega exemplos menores aqui. Nós estamos falando de 3.200, 4 mil reais. Mas se eu pego grandes indústrias, shoppings, né, eu vou estar falando com valores já muito maiores e que qualquer porcentagem de economia dentro da fatura deles é extremamente importante, tá? Deixa eu descer aqui para ver se tem pergunta. O Rafael Pereira perguntou: o GD2 irá produzir na totalidade? É sem investimento? Qual a diferença dos dois? Rafael, exatamente, tá? O GD2 no Easy Solar, nós vamos fazer a usina fotovoltaica, tá? Essa usina vai estar instalada junto à carga do cliente, ele vai ter o autoconsumo instantâneo e também ele vai fazer a exportação daquela energia que ele não está consumindo instantaneamente. Só que no final do mês ele vai ser compensado e ele vai ter um cenário bem parecido do que a gente acabou de apresentar aqui para você, tá? Vai ter uma economia e toda a questão do investimento é feito por nós e ele só realmente no final da conta vai ter o benefício econômico,
né? E esse daí é, às vezes, até a grande dificuldade que nós temos, que é provar que não tem nenhuma pegadinha nessa questão, né? Porque realmente é um benefício extremamente importante que o cliente vai ter sem fazer nenhum investimento, tá? Eluigi perguntou: existem empresas que estão no grupo B e poderiam estar no grupo A? E o que inibe a mudança é o custo de ter um transformador interno? Olha, depende, tá? Tem que fazer uma análise do como que é a necessidade desse cliente, tá? Às vezes um cliente do grupo B que ele esteja ali com um consumo que tem um consumo muito maior na parte da manhã, digamos assim, no horário fora ponta, talvez seja até interessante ele migrar para o grupo A, né? Mas tudo isso tem que fazer contas, né? Tem muitos clientes que, mesmo no grupo B, se eu faço uma instalação de um sistema fotovoltaico, eu não vou precisar pagar a palavra demanda, que é um custo caro, né? Você pode ver aqui na tela que está aparecendo, né? O custo da demanda de 100 kW já está passando aí na casa de R$ 4.000. Se eu faço um sistema fotovoltaico para uma unidade do grupo B, eu consigo atender ele 100% do consumo, né, pagando ali apenas a taxa de disponibilidade, que é uma taxa muito menor referente ao consumo. Então, é mais um estudo de caso a caso, tá bom? Mas caso você precise de alguma ajuda, nós estamos aqui à disposição para tirar todas essas dúvidas, tá? O Rafael Pereira perguntou novamente, pelo que entendi, agora podemos usar o modelo de aluguel sem investimento para grupo A acima de 2.000? Exatamente, meu amigo. A gente está aguardando aqui você encaminhar todas as suas oportunidades para que a gente faça essa análise financeira e entregue para você uma proposta com benefício econômico que seja o melhor possível e esse cliente já faça a instalação do sistema fotovoltaico. Tá? Tiago Salles, a economia mensal já está livre de impostos, correto? Toda essa parte aqui vai ter toda a compensação, né? Até o Alex pode complementar aí a parte do aluguel, como que funciona esse valor, se tem a parte dos impostos ou não. Alex, quer complementar essa parte para nós, por favor? Qual que é a dúvida, perdão? Ele está perguntando se está livre totalmente dos impostos. Quais são os impostos que estão embutidos dentro desse aluguel mensal que é apresentado na nossa proposta? Tem todos os impostos, né? Porém, o cliente, se ele tiver crédito de ICMS, piscofins, alguma coisa assim, ele pode fazer o uso desse crédito também, tá? Então é gerado o crédito de ICMS e piscofins para o cliente. Mas a priori é todos os impostos inclusos. Tá? Então, gente, tá tudo incluso, toda a parte da conta já foi feita e todos os custos já foram adotados, tá? O Carlos está perguntando, esse exemplo do benefício econômico, qual o tempo de contrato? Esse daqui, nós estamos trabalhando aqui praticamente, acho que na sua grande maioria das vezes aqui, trabalhando com período de contratos de 12 anos, tá? Que é onde nós estamos trazendo uma viabilidade financeira bem mais interessante, tá? Caso não apresente nenhum retorno financeiro com 12 anos, o Alex ele já está fazendo as análises. Talvez eu empurrar um pouco mais, um contrato um pouco mais longo, de 15 anos, talvez vai trazer a viabilidade financeira? Talvez sim, tá? Só que tudo isso, precisamos fazer análise de todos aqueles pontos. Qual que é a energia que eu vou conseguir gerar para esse cliente? Qual que é o custo da energia desse cliente? Tudo isso é extremamente importante e vai impactar diretamente aqui no benefício econômico, tá bom? Deixa eu descer aqui. O Carlos está perguntando, o seguro solar, ele está incluso? Boa pergunta, tá, Carlos? A questão do seguro, ele é a parte de engenharia, da desenvolvimento do sistema fotovoltaico, ele já está incluso todos, tá? Segurança civil de todos os funcionários que estão lá implementando a questão da obra. Só que a gente sempre pede para o cliente, no final, ele fazer a inclusão do sistema fotovoltaico no seguro que ele tem do próprio estabelecimento, tá? Então, isso aí é um padrão que a gente sempre faz, e ele não está contemplado aí no nosso custo do aluguel mensal. Porém, a gente sempre recomenda que o cliente adere ele à questão do seguro que ele já tem da parte do imóvel dele, tá bom? O David está perguntando, no grid zero, após o tempo de contrato, o cliente pode sair do Mercado Livre e ter 100% de economia? Bom, existe a possibilidade de você retornar para o mercado cativo, sem problema nenhum. Porém, você tem que respeitar o período ali, que são de 5 anos, para você retornar e a concessionária tem que permitir, né? Por que tem que permitir? Porque às vezes não tem toda a parte de conexão ali específica para ti, mas
você tem essa possibilidade sim, tá? Você pode sair do Mercado Livre e talvez fazer um sistema do Easy Solar maior para esse cliente, sem problema nenhum, tá? Então isso é uma possibilidade que você talvez possa atender, tá? Eh, Alex, vou fazer essa pergunta para ti, tá? O Fernando Augusto está me questionando. O financiamento desse sistema é em nome do cliente ou da empresa? Como que é? Eu só fiquei um pouco confuso. O cliente ou empresa seria a mesma pessoa, né? Isso, no caso, Cliente, sim. Uhum. sim, é nome do CNPJ, né? Então, toda análise financeira é em cima do cliente. Então, a liberação do crédito e tudo mais vai ser em cima da demonstração financeira do cliente, para quem a gente está prestando o serviço. Exatamente. O Wildes aqui está perguntando as adequações, padrão, telhado, por conta de quem fica, da empresa ou do cliente. Excelente pergunta, tá, Wildes? Nós temos aqui uma etapa antes da viabilidade técnica, tá? Nada se altera do fluxo padrão que nós seguimos, tá? Primeiramente, é uma proposta indicativa, mostrando ali o benefício econômico, e caso haja necessidade de adequações, é aquela coisa. Quanto maior o custo do sistema, maior vai ficar a questão do aluguel, né? E aí conseguimos encaixar no nosso serviço, tá? E fazer com que o cliente tenha ali um benefício econômico ainda, mas provavelmente vai diminuir, tá? A questão do telhado, a gente sempre faz a questão do laudo estrutural, isso daí é imprescindível, nós colocamos em todos os estudos aqui, e aí a questão do reforço estrutural a gente sempre passa para o cliente, ou realmente como vai ficar, mas tudo isso é conversado, tá bom, Ildes? Deixa eu ver aqui. Rafael Pereira, quanto tempo do contrato dos dois? Comissionamento irá falar. Rafael, tem uma tela aqui do comissionamento também. Vou conversar com vocês depois sobre isso. E com relação ao tempo de contrato, são a partir de 10 anos aí que nós temos, podendo ser estendido aí até 25 anos, caso for necessário, tá? A Luciene perguntou, Gustavo, você fez uma proposta esses dias para o mercado Vale Formosa. Aham. Aquela proposta dentro do padrão? Luciene, eu tenho que revisar o caso aqui, tá? São várias propostas que passam aqui na minha mão e eu acabo não lembrando dos detalhes. Converso com o nosso grupo lá no Grandes Propostas, que aí a gente vai tirar todas as dúvidas referente a essa proposta específica, tá? Eu acho que sim, viu? Pelo nome eu tô lembrado Tá do lembrando? cliente. É. Vale Formosa. Mas pode ser outro, né? E o Yildiz perguntando, as contas de energia serão duas ou somente uma? Alex, responde essa para nós, por favor. Serão três, na verdade, né? A do cliente junto à concessionária ou Mercado Livre, né? Pode chegar até quatro, né? Então, se ele estiver no Mercado Livre, vem a da concessionária, Mercado Livre, a nossa de aluguel e mais uma nossa em relação ao OPEX, né? O OIM, a operação e manutenção do equipamento. Então, pode chegar a quatro contas de energia, tá? Então, não vem todas em uma só, não. Só da nossa já é garantida duas, que é o aluguel e o valor do IM, que quando nós apresentamos a proposta, passamos um valor só para o cliente, que é o montante de tudo, e somente na hora de mandar os boletos que vai separado. Tá. E só respondendo aqui a última pergunta, a Valéria comentou que se ficou em dúvida. E sim, tá, Valéria, nós atendemos exatamente esse modelo específico para consumidores do grupo A que tem consumo acima de 12 mil kWh, tá bom? Então, se você tiver situações aí, traz para nós, abre no escritório virtual e coloca para que a gente consiga fazer a melhor oferta para ele, tá bom? Bom, gente, aqui nós encerramos a questão das perguntas, tá? Eu vou seguir com a apresentação. Agradeço muito a presença do Alex aqui, tá? Alex tirou muitas dúvidas aqui. Nossa, a gente vou passar aqui agora a conversar sobre o Easy Solar do Imob e futuramente a gente vai, talvez se tiver outras dúvidas, a gente vai estar aqui à disposição também, tá bom? Só complementando, Claro, Gustavo, um ponto que a gente até conversou antes, que surgiu, talvez o pessoal não falou aqui, mas eu acabei de lembrar, que é em relação à parada da usina, se der algum perfeito. problema, como é que funciona, né? Em contrato, junto com o cliente, nós temos uma cláusula que somos obrigados a manter a usina em funcionamento 98% do tempo. Caso
ocorra de ultrapassar em um tempo de parada que ultrapasse esses 2% ali que pode ficar parado, a gente reestuda o valor de aluguel e é descontado essa parada no aluguel do cliente, tá? Então o cliente ele não vai pagar sem geração. Tá? Então, para deixar claro para todo mundo que a intenção aqui é a gente realmente dar benefício para o cliente e ajudar ele nesse processo.